Boa noite, mais uma terça e mais uma live. Isso mesmo, mais uma live aqui juntinho com você para falar sobre marketing, para tirar a sua dúvida, hein? Então vamos lá, que amanhã é feriado, né? Então vamos logo pro conteúdo, bora de conteúdo. E hoje eu vou trazer os 5 pilares para o crescimento da sua clínica e do seu consultório. Boa noite para quem está entrando. Então, os 5 pilares para o crescimento da sua clínica ou do seu consultório. Vamos lá. O primeiro pilar é ter metas claras e acompanhar mensalmente. Alana, mas que tipo de metas seriam essas? Seriam metas de quantas consultas você quer ter por mês? Quantos futuros pacientes a sua secretária tem que atender para poder fechar uma consulta? Isso tudo, médico, você tem que ter tudo metrificado. Quantas pessoas vêm até você para você poder fechar em consulta? Então, isso tudo são métricas que você tem que ter direitinho, entendeu? Métrica de cancelamento de consulta, isso tudo são métricas que você tem que ter se você quer desenvolver o seu consultório, se você quer que ele cresça, porque sem métrica você não tem como mensurar, você não tem como crescer. 2. Conhecer o comportamento e necessidades do seu paciente para conseguir se conectar com ele de forma eficaz. Então aqui você tem que conhecer o seu paciente ideal, como eu já venho falando há algumas semanas de paciente ideal. Aqui você tem que conhecer quem é seu paciente ideal, o comportamento e a necessidade dele. Mas para que isso, Alana? Para você fazer conteúdo mais assertivo para ele, para poder você saber o que falar e o que falar para ele. Que tipo de comportamento ele tem e o que é a necessidade dele, o que ele precisa. Para aí sim você criar conteúdo para poder se diferenciar, para ele poder ver que você sabe que você tem a solução para a dor dele. 3. Estar presente nas mídias sociais que o seu paciente está. E não sair panfletando post em qualquer lugar. Então, o que seria isso? Dependendo do público, dependendo da especialidade, cada paciente vai estar em uma rede social. Se você for mais para adolescente, o TikTok talvez seja a melhor opção. Mas eu colocaria o Instagram como a principal. Todos os públicos estão no Instagram, mas como secundária, a não ser que você esteja falando de idoso, a maioria está no Facebook. Então é bom você trazer conteúdo mais específico pro Facebook. Alano, mas não dá para fazer conteúdo pro Instagram e para o Facebook e pros dois? Sim. Só que o conteúdo específico pro Facebook é diferente do conteúdo do Instagram. Então, a estratégia vai ser diferente. Então, se o seu público-alvo, que são os idosos, se você é geriatra, está no Facebook, então o seu carro-chefe na produção de conteúdo deve ser o Facebook. Mas também não descartando o Instagram. Diferente do que a maioria faz, que posta no Instagram e duplica pro Facebook, você vai fazer ao contrário. Você vai postar no Facebook e duplicar para o Instagram. Até porque nesses casos de idosos, a maioria das vezes são os filhos que aí vão procurar também para os pais. Quando o pediatra costuma ser os pais que procuram para os filhos, nesse caso são os filhos que vão estar procurando pelos pais. Então você tem que ter, além do paciente ideal, além de você saber qual é o seu paciente ideal médico, você deve saber quem é que compra para aquele paciente. Por mais que o seu paciente ideal seja idoso ou seja criança, é uma pessoa diferente
que vai estar comprando para ele. Então, no caso do geriatra, do Zitró, são os filhos que vai estar comprando. No caso das crianças, do pediatra, são os pais que vão estar comprando. Então, você tem que falar de acordo com a linguagem dos compradores. Não se esqueça disso. É um pouco confuso, mas dá para entender, tá, gente? 4. Definir cada etapa da jornada do seu paciente, desde as mídias sociais até o Google e o pós-consulta. Então, você tem que saber direitinho mapear a jornada inteira do seu paciente. Tanto nas redes sociais, como está também posicionado no Google, tá, médicos? Aí, não necessariamente com um site, tem outras maneiras. Depois, se vocês quiserem, eu trago aqui para vocês. E até o pós-consulta, porque a consulta não termina quando a consulta termina. Porque senão você só vai ver aquele paciente uma vez, ele não vai ser seu paciente, ele simplesmente foi e você atendeu. Mas para ele ser seu paciente de fato, ele tem que ir com recorrência, ele tem que ir algumas vezes. Então, por isso, o pós-consulta, você ter toda uma abordagem de pós-consulta é muito importante, gente. É muito importante você trabalhar esse pós-consulta para ele de fato ser seu paciente, tá bom? E o 5º, metrificar todos os dados e saber o que de fato está funcionando para atrair os pacientes para o consultório. Então, é você saber tudo que você tem postado, o que está atraindo de fato os pacientes ou não. O que a sua secretária tá falando, tá fazendo de diferente que tá atraindo os pacientes ou não. Isso tudo tem que ser metrificado, gente. Para quê? Para você poder saber o que tá dando certo. É tudo teste, como eu falo. No digital é tudo teste. Para você saber o que tá dando certo, para você apostar mais naquilo, no que tá dando certo. E esquecer o que tá dando errado. Você fez um post meio-dia e o outro 8 horas da noite. O de 8 horas da noite tá dando certo? Então, posta mais de 8 horas da noite. E assim faz. Tudo é um teste para você saber, para direcionar melhor o seu conteúdo. A frase do dia hoje é: direção mais ação é igual a resultado. Se você não tem a direção, se você tem a direção, mas você não age, você não vai ter resultado. Se você não tem a direção, você tá perdido, mas você age, algum momento você pode ter resultado, mas não vai ser um resultado assertivo, aquele resultado que você quer. Então, isso é a frase do dia. E hoje, como entrou muita gente, eu vou resumir o conteúdo de hoje, que foi os 5 pilares para o crescimento do seu consultório ou clínica. Primeiro, ter metas claras e acompanhá-las mensalmente. 2, conhecer o comportamento e necessidades do seu paciente para conseguir se conectar com ele de forma eficaz. Terceiro, estar presente nas mídias em que o seu paciente está presente e não sair panfletando post em qualquer lugar. Quarto, definir a cada etapa da jornada do seu paciente nas mídias sociais, Google e até o pós-consulta. E quinto, metrificar os resultados e saber o que de fato está funcionando para atrair os pacientes para a consulta, para o seu consultório. Então, essa foi a live de hoje. Mais uma terça e mais uma live. Lembrando que ela fica salva até amanhã. Amanhã eu tiro e coloco no YouTube. Todas as minhas lives estão salvas no YouTube. Então, se você viu algum corte da live que você gostou, bora pro YouTube ver a live inteira, hein? Então é isso, gente. Foi mais uma terça, foi mais uma live. Lembrando que
Eu fiz um e-book sobre marketing prático, tudo detalhadamente, ó, e bem resumido. É para você colocar em prática logo, entendeu? Ai, Alana, mas é só para médico? Então, é para todo mundo da área da saúde, mas também se você não é, também serve. A única coisa diferente que é para médico, que eu coloquei que vai ser mais específico para médico, são as novas regras do CMF, que eu coloquei lá o resumo das novas regras e um bônus de caixinha de pergunta. Então, tirando isso, serve para você que não é médico também, tá? É um conteúdo bem prático que fala tudo que tem que postar, fala tudo direitinho, tipo de conteúdo, tudo detalhado lá, hein? Então já tá no link da bio, corre lá e garanta seu e-book. Porque agora não vai ter mais motivo de você falar que eu não sei como postar, eu não sei como trazer meu conteúdo. Ali tá tudo esmiuçado e bem prático para você colocar em prática, hein? Então foi isso, gente. Mais uma terça, mais uma live. Até semana que vem. Beijo!